Jesus. É uma alegria estarmos compartilhando os conhecimentos dessa doutrina tão maravilhosa, que nos consola, nos conforta. Eu estou como presidente e fundador da Casa Espírita Luz e Caridade em Major Vieira há 20 anos. Até hoje não achei nenhum presidente que pudesse me substituir, mas estou lá, trabalhando, casa simples. Iniciamos também assim, fazendo reuniões em casa emprestada, em garagem, centro comunitário, e hoje nós temos uma sede. Hoje nós vamos falar sobre o Consolador. O que é o Consolador prometido? Como nós falamos, a última semana em que Jesus esteve aqui na terra, ele está despedindo dos seus discípulos, ele falou assim: orarei ao meu Pai e ele vos enviará o Paracleto, o Consolador prometido. Muitos da Igreja Católica dizem que o Consolador seria aquela grande passagem de Jesus que teve no Monte dos 500 da Galileia, que foi aquilo, o Consolador. Nós espíritas, quando Allan Kardec começou a receber todas aquelas comunicações espirituais através dos médiuns, ele foi informado que ele seria o responsável por essa nova doutrina. Mas por que essa doutrina não veio em 900, no 1100, 200 anos depois de Cristo, e veio em 1857? Por que essa data? Poderia ter vindo no ano 1000, porque até então a sociedade, o mundo estava adormecido. Ele seria eclodido na tecnologia, no macro, no micro, ali por diante. Então até ali poucos tinham se inventado na Terra, o meio de comunicações era zero, estava iniciando o vapor. Então, no início da alavanca tecnológica veio a doutrina espírita. Se ela viesse lá muito antes, ela ficaria desacordada, ela ficaria parada. E essa doutrina, o Consolador prometido, como diz Jesus, ele não viria personificado em uma pessoa, como foi o Consolador Moisés, na pessoa de Moisés. Veio Jesus, na pessoa de Jesus. O Consolador viria não por si só, mas por uma leva de conhecimentos trazidos. Consolador prometido por Jesus. Eu tenho dito essas coisas enquanto permaneço convosco, mas o Paráclito, o Santo Espírito que meu Pai vos enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar que vos disse. Então está em João 14, dizendo que ele enviará algo que daria conforto e consolação. Até então, naquela comunidade onde 2%, nem isso, eram pessoas alfabetas, que na verdade 98% não sabia escrever. Então como seria dado todo o conhecimento, a bagagem de conhecimento para aquelas pessoas que para escrever já é uma dificuldade? Para fazer um pergaminho, para fazer uma escrita, era um trabalho em tanto. Não tinha. Tinha alguém para gravar, filmar? Não tinha. Então Jesus deu muitas coisas por parábolas, dando um ensinamento maior, para que mais tarde viesse a doutrina dos Espíritos. Muita gente diz assim: mas será que Espiritismo, isso é espírito, tudo mais? E outras religiões dizem que não existe espírito, mas existem várias e várias passagens de espíritos comunicando com pessoas. Uma delas está aqui, ó. Só um pedacinho para vocês verem. Acho que ver se volta a primeira. Aí, antes. Está passando para frente, né? Aí, ó, testa dar um pauzinho ali embaixo, né? Anunciação, só um início, para ter uma ideia. O que está na Bíblia, Leão? Maria, uma jovem, hoje um espírito que trabalha no ministério de Jesus, na terra, acolhendo os suicidas, recebe a visita de um
espírito de luz. Todos eu chamo como Gabriel, anunciando a grande missão que teria. Agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Nós temos outra passagem anterior. Essa é uma das passagens que está um pouco anterior. Nós podemos ver aí. Essa é pouco antes. Aí, ó. Outra passagem que nós vamos ver ali, que não é só doutrina espírita, que está na Bíblia, escrito no Novo Testamento. Esse é um jovem que se jogava no fogo, se jogava na água. É um jovem que não estava possesso em situações de não dominar o seu próprio corpo. E os discípulos não conseguiam tirar. Chamaram o mestre. Outra passagem. Para dizer que não é só doutrina espírita que fala de espíritos. Passagens evangélicas. A autoridade de Jesus. Queremos nós contigo, Jesus Nazareno. E este restituir-nos bem sei quem és. Usando de Deus. Cala-te e sai dele. Essa outra passagem desse jovem, em situações difíceis, como nós tivemos também muitos, há muitos anos atrás, o que nós via pessoa dessa forma? Nós produzia onde? Nos hospícios. Graças a Deus foi fechado os hospícios, né? Tinha um em São Paulo que abrigava 5.000 pessoas. Diziam que 80% eram situações de possesso, pessoas que estavam com um espírito ali, precisaria ser tratado espiritualmente por uma casa espírita, e estavam como louco, né? Hoje há tratamento, muitos deles eram psicológicos, mas muitos com acompanhamento espiritual, e eram fechados lá, tipo presos, situações difíceis, sanatórios. E hoje, se nós vemos aqui na Gênesis, vamos ver o primeiro capítulo 6 do Evangelho, no item 4. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de Verdade, que o mundo ainda não conhece, porque não está maduro para o compreender. O Consolador, que o Pai enviarás para ensinar todas as coisas e relembrar o Cristo havia dito. Se, portanto, o Espírito de Verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, que o Cristo não dissera tudo, e relembrar o que o Cristo disse. Então o próprio Espírito, através do item 4, dizendo que naquela época não tinha como dar todos os conhecimentos espirituais. A doutrina espírita, ela não veio inventar nada. Ela como fosse essa cortina aqui. Nós vivêssemos aqui. O que a doutrina espírita fez? Ela apenas tirou essa cortina e olha o mundo como é que é lá. As demais religiões, elas têm esse comentário, berço ao túmulo, mas não comentam o que nós fomos de vidas passadas. Não diz para onde que vamos após a morte. Vagamente, uns relatando que vamos lá para ser acordados um tantos dias, um dia vai vir os anjos, é assim por diante. Mas não diz claramente o que acontece. Muitas pessoas dizem assim, mas será que existe Chico Xavier, recebendo carta, isso aqui é verdade?
Você pode enganar uma pessoa 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. 92 anos, escrevendo cartas, psicografando. Eu tive a grata oportunidade de ir lá e ver 9 mães, pessoas que quiseram ver as comunicações. E eu, no trajeto, fui vendo a história de cada pessoa. 7 conseguiram as comunicações. Uma delas eu disse, mas tem certeza que é seu filho que recebeu um AVC fulminante lá, um infarto fulminante? É, olha aqui, ó, olha a assinatura. Ele foi receber uma tia tal que não conhecia, ele ia agora para o Rio Grande do Sul lá. E citaram realmente que essa tia minha tinha desencarnado há 40 anos. E assim por diante. E que era o momento para o desencarne. Então Chico Xavier, 92 anos, recebeu pela televisão SBT, alguns anos atrás, o maior brasileiro de todos os tempos, ganhando de pessoas renomadas, expoente no Brasil. Não estaria mentindo, né? Hoje, as 6 mil casas que existem no Brasil, 6, 7 milhões de espíritas que titulam como espírita, como está no último IBGE, mas 87%, conforme entrevista, dizem que acreditam em vida após a morte. Tanto é que as novelas que fazem as comunicações, que fazem relatos espirituais, o pico de audiência é grande. Mas o que está faltando para despertar? O que está faltando em nós? Quebrar nossos paradigmas, as algemas, o comodismo. Vir buscar esse conhecimento maravilhoso que essa doutrina nos traz. Verifica-se por essas palavras que o Consolador prometido por Jesus, também chamado o Espírito Santo, o Espírito de verdade, seria enviado à Terra com a missão de consolar, lembrar o que ele dissera e ensinar todas as coisas. O Espírito foi trazido, supervisionado por Jesus. Aqui nós temos aqui, na Gênesis, capítulo 1, 42, o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como o Espírito de verdade que preside ao grande movimento da regeneração, a promessa da sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque, de fato, é Ele o verdadeiro Consolador. Está na Gênesis. Então, muitas pessoas dizem assim, Cristo vai voltar. Ele nunca saiu, Ele sempre está presente perto de nós. Muito antes da formação, da vinda de nós aqui na Terra, Ele já presidia esse globo. Os espíritos engenheiros siderais formando aqui até nós pudéssemos habitar. Nós temos outra passagem aqui importante, que é um grande doutor da lei, que queria estar com Jesus. Rabi, Nicodemo. bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos estava fascinado pelos ensinamentos de Jesus. E ele marcou uma reunião, mas que em particular para não ser visto. E Jesus atendeu. Então, secretamente, teve essa conversa, explicando. E está lá, nós podemos ver na Bíblia, conversa com Nicodemos, explicando a necessidade de nós estarmos mais uma vez na Terra. Eu lembro-me, por 27 anos eu fui militar, e uma das vezes que eu estava saindo de Florianópolis, eu estava trabalhando em Florianópolis, fui chamado numa ocorrência que tinha roubado um pequeno mercado, no pé de um morro.
Nós chegamos lá, tinha quebrado a vidraça, e entramos, o dono disse, eu segui ele, entrou naquela casinha, fomos entrando lá para cima. Até que chegamos numa casa paupérrima, situações deploráveis que aquela família vivia. E ali tinha a senhora com leite dando para a criança, parecia até costelinha da criança, e o pai ali, tinha acabado de furtar. Nós levemos, né, tomamos as providências, tudo. E aquele jovem disse que estava 6 meses desempregado, o filho 2 dias sem ter leite para comer, para tomar. Uma situação de muita dor, sabe? Quem visse aquilo ali era marcante. Ao passo de que outro dia, às 8 horas, eu estou saindo de serviço, eu vou sair em um carro, uma limusine, o motorista levando uma criança para aula. É que a criança deu 2 mordidas, 2 pegadas no chocolate, jogou aquele chocolate no chão. E pediu, pai, eu quero dinheiro. O pai dele deu uma nota, seria hoje de R$50. E saiu o motorista. Eu fiquei pensando assim, eu não tinha conhecimento dessa doutrina. Mas que Deus é esse? Que dá daquele jovem lá passar fome, aquela família paupérrima, ao passo aquele ali viver em berço de ouro. Essa vida é uma só. Mais tarde eu conheci o Antônio, o paralítico, que ele dizia para mim assim, Lesan, o que será que eu fiz? O meu primeira semana de serviço, trabalhando numa oficina mecânica, ao fechar uma porta, aquela porta cai em cima de mim e de um amigo meu, eu fico paralítico. Perdeu o movimento das pernas. Nunca matei um passarinho, nunca roubei um pé de laranja e uma melancia. Isso aconteceu comigo. Eu tentava conversar com ele, assim, ficamos muito amigos, até que ele desencarnou há uns anos atrás. E isso me indagava, me procurava, o que é que me faz isso? Que Deus é esse que dá uma grande oportunidade? A vida é uma só. Ao passo que uma das vezes eu fui cuidado não, minha irmã estava se apontando rapidamente para ir no centro. Que centro é esse? Mas antes eu já tinha visitado dezenas de casas de oração, que não cabe a citar. Frequentava alguns meses, mas sempre me chamava a atenção, está faltando alguma coisa. E uma daquelas casas, como era antigamente e hoje não fazem mais, o receituário, aquela mesa, e ali tinham dado a oportunidade no médium receber o nome das pessoas, ali passaram aquele nome, e eu não notei meu nome, não sabia porque era aquilo. E ali, a pessoa queria a receita, ali só dizia, não precisaria dar o que tinha, só o nome. Terminado o passo, ali eu fiquei pensando, puxa vida, eu queria uma receita. Aquela pessoa de costa para mim disse, tem um irmão aqui na casa que quer receita. E perguntaram assim, quem quer receita? Eu, quietinho, meu Deus do céu, como é que sabe que é eu? Perguntaram mais uma vez, eu levantei o dedo bem com medão assim. Daí ele, o seu Oscar Grosso, conhecia, deu o nome, Sérgio Leza. Ele se concentrou aquele irmão ali e disse, ele está com sangue sujo, toma chá de espinho de carneiro. E eu realmente tinha que tomar remédio de ácido úrico, estava descascando minha mão. Eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? Tomei o chá de espinho de carneiro, não tomei o remédio do médico e melhorei. Mais tarde, ele não deu mais receituário. Perguntaram para ele, por que você não está dando mais receituário, seu Afonso? Tem um médico na cidade, não precisa mais de mim. Que não tinha, e a espiritualidade programava para ser feito. E eu fiquei muito intrigado com aquilo e comecei a procurar os conhecimentos da doutrina espírita e cada vez mais me apaixonei. E nós vemos que a doutrina espírita, como diz aqui, ela é, no capítulo 1, no item 8, uma coisa importantíssima. Ela é ciência e religião. Diz assim, aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são 2 alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra do mundo moral. Tendo, no entanto, as leis o mesmo princípio que a Deus. Não pode contradizer. Então nós vimos todas as religiões contradizendo a Deus. Todas as ciências contradizendo a ciência contradizendo a religião. A doutrina espírita não. Um dos pontos que Allan Kardec perguntou para os espíritos, e se acaso, para frente, a ciência vem comprovar que nós estamos errados, essa doutrina Pentateuco, o que faremos? Os espíritos disseram bem assim,
falando de espírito de luz, abandone esse ponto da doutrina e siga a ciência. Quando eu vi isso, eu disse, isso é forte. Aí eu comecei a estudar a doutrina espírita cada vez mais, e estamos nesse aprendizado, sabe? E não é que a pessoa tenha aqui o conhecimento espírita, ele está usando a doutrina espírita no dia a dia. Porque o volume de conhecimento espírita não reflete a qualidade de vida espiritual. Eu posso ter um conhecimento espírita grande, mas será que estou vivendo espiritualmente isso? Chico Xavier, uma das vezes que estava recebendo uma homenagem, ele sentou na mesa assim, ia receber uma homenagem no centro espírita, e ele viu com um senhorzinho lá no cantinho. Aproximou-se Emmanuel, deu um beijo naquele senhor e veio para o céu. Espírito de luz. E outro espírito, o mentor da casa, foi lá e abraçou aquele senhorzinho lá no canto. Chico Xavier ficou intrigado ali, mas terminada a sessão de homenagem, ele perguntou quem que é aquele senhorzinho lá no canto, que resplandecia a luz assim. Ah, aquele é um senhorzinho analfabeto. Ele há 30 anos vem limpa o centro, carpe lá fora, tudo mais. Ah, mais ainda, ele tem uma mãe que é paralítica, ele cuida, trabalha, faz toda a comidinha para ela. Tinha muito mais luz que Chico Xavier. Um analfabeto que estava lá atrás, mas que fazia os trabalhos que muitas vezes ninguém é sujeito em limpar um centro espírita, limpar, colocar água. Então muitas vezes aqueles que partem da terra com tapetes vermelhos, com aplauso, vão receber lá o que muitas vezes? Vão entrar no mundo da expiação, das provas, daquelas umbralinas. E muitas vezes aquele no animato, aquela mãezinha querida, aquela que está limpando o centro espírita, ao chegar no plano espiritual, com cantos de louvores dos espíritos de luz. Então nós temos que ver como que nós estamos vivendo essa doutrina. Como se vive essa doutrina. Como se vive esse Evangelho de Cristo. Pôr a doutrina, pôr os conhecimentos apenas na nossa cabeça e não vivenciar no dia a dia, primeiramente dentro da família, segundo a sociedade, e assim por diante, né? Então, quando eu falei as 3 revelações, Moisés, os 10 mandamentos, personificado em Moisés, a segunda, Jesus, a qual dividiu o tempo na terra, das parábolas, mas dando muitos ensinamentos por parábolas, porque naquela época, como que ele ia contar uma história e não daria tempo para alguém escrever. Ele contava uma história, aquela história refletia um conhecimento divino. E a terceira revelação é essa doutrina de consolação, a doutrina dos Espíritos. Então, Jesus consola dizendo que enviará um mensageiro que conduziria a ele ao mundo a verdade plena. Para os espíritos, nós espíritos, a promessa se realiza na metade do século XIX, com a codificação da doutrina dos espíritos, realizada por Hipólito Leon de Nizar de Rivail. Muita gente diz, mas por que Allan Kardec? Que Allan Kardec, ele era uma das maiores autoridades da literatura da França, veio da escola de Pestalozzi, e ele, para classificar os livros que eram profissionais, didáticos e Hipólito Leon, a doutrina, ele colocou o seu nome de Allan Kardec, que era uma das encarnações quando ele era druida. Então, tudo o que é doutrina espírita é Allan Kardec, mas é a mesma pessoa. Para que serviria esse Consolador? Nós falamos Consolador, para que serve esse Consolador? O Consolador, como é o Espírito da Verdade, teria, pois, a dar ao homem o conhecimento da sua origem, da necessidade de seu estado na terra e do seu destino, espalhando por todo o lado a consolação que advém da fé e da esperança. No capítulo do Evangelho, no capítulo 2 ali, tem uma coisa intrigante ali, sabe? Meu reino não é desse mundo. E Allan Kardec fala assim, do ponto de vista, né? Uma coisa assim, do ponto de vista, até fiquei olhando uma vez, ponto de vista, o que é esse ponto de vista? Uma coisa assim que intriga, ponto de vista. No item 5.
A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização do homem, porque muda completamente o ponto de vista. No momento que nós olharmos aquele jovenzinho passando fome ali, comendo leite a cada 3 dias, se nós vermos uma vida só, é uma injustiça. Meu irmão se atrás e disse, pô, estou jogando uma lota na Mega Sena, tudo mais, será que eu vou ganhar? Isso depende, meu irmão. Se você foi um daqueles escravos que trabalhou 30 anos lá na colônia, sem receber nada, você vai ter um mérito. Se você for um bandeirante que puxou muito ouro e na hora que ia para a Europa morreu, você tem muito mérito. Então nós temos que ver se nós tivemos esse mérito para ganhar na loteria. Eu jogo uma vez por ano, sabe? Se está destinado a eu ganhar, vou ganhar naquela ali. Mas não fico jogando dinheiro jogando. Então nós muitas vezes, essa ambição de querer ganhar, nós temos que ver se realmente serviria para nós alguma coisa. Por que Deus muitas vezes diz não quando Ele te pede algo? Por que muitas vezes Ele tira algo grandioso nosso? Tira um amigo e tira um familiar tão próximo de nós. Por que isso? Por que o mundo que poderia estar vivendo num respeito, numa harmonia, né, com todos se alimentando bem, e hoje, nesse momento, 1,3 milhão não se alimentaram, não jantaram hoje, não comeram nada, um planeta que rico de tecnologia? Por que tanta dor? Então nós vamos ver aqui, o que essa doutrina diz? Procura lembrar o que Jesus nos ensinou. Então, doutrina espírita, consolador, é Jesus, o mestre, nosso governador aqui da terra. Porque muita gente diz assim, pensa que nós estamos aqui à mercê, que está perdido o controle. Conta-se uma história de que um jovem estava num avião e o avião começou a estar em turbulência, quase caindo, e todo mundo começou a rezar e gritar, e outro fazia isso. Um jovem bem calmozinho ali. Eles olharam aquele jovem e aquele avião tremia tudo e grita, e uns desesperados chorando. Quando viu, o avião entrou e passou a turbulência. Perguntaram para o jovem, você não ficou nervoso, nada? E nós no desespero? O jovem disse, sorriu assim, é que o piloto do avião é meu pai. Ele tinha fé no pai dele. O pai dele ia conduzir o avião certinho. Nós, por mais que vê que esse mundo está desesperado, que está tudo perdido, nós temos que ter fé que Deus não perdeu o controle da terra. Nós somos como uma criancinha, assim, uma mãe está tecendo uma tela daquela assim aquelas telas assim de fio assim, e o filho está brincando ali, olha aqueles fiorados assim, mãe, que coisa é isso, mãe? Espera, filho. Mãe, mas que coisa mais feia é isso? Espera, meu filho. Quando vê, a terceira vez a mãe muda a visão da tela, e é uma tela linda, 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 linda. Então nós somos aquela criancinha que está lá, olhando as coisas só feias. E quantas maravilhas que é feito aqui na terra. Quantas pessoas que não estão ajudando, levando um prato de comida na praça, um se ajudando o outro. Quantas pessoas estão aqui trabalhando para você estar aqui. Pessoas trabalhando ali para trás, tudo mais. Desenvolvendo, implantando o reino de Deus aqui na terra. Pode ter certeza, tem muito mais bondade, só que os meios de comunicações mostrando bem não dá audiência. Um dos comunicadores foi perguntado para ele assim, mas você é um grande comunicador, por que só faz besteiragem, só coisa feia na televisão, mostrando só horrores? Ai, 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 é isso que vende. Se eu colocar uma coisa bonitinha lá, ninguém quer assistir. O pessoal quer o drástico. A segunda, ensinam muitas coisas que o Evangelho não pode explicar adequadamente. Porque aí naquele povo estava muito rude e sem o conhecimento. Consola e conforta que sofrem ao mostrar-lhe a causa e a finalidade dos sofrimentos humanos. Então nós vemos aqui outro ponto que nós queríamos mostrar a vocês. Capítulo 5. O bem-aventurados aflitos. Mas por que bem-aventurados aflitos? O que Jesus quis dizer com isso? Bem-aventurados aflitos.
Puxa vida, mas será que é tão bom sofrer? Um contrassenso de Jesus, né? Bem-aventurados que sofrem, mas não dá para entender isso sem analisar bem. Quando Jesus disse, bem-aventurados aflitos, o reino dos céus lhe pertence, não se referia ao modo geral aos que sofrem, visto que sofre todo o que se encontra na terra. Muitas vezes aquele que está numa mansão lá, que se pensa que está em berço ouro, tem um filho drogado, tem uma doença lá. Todos que se encontram na terra, quer que ocupem tronos, quer que jazam sobre a palha, mas há poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir-lhe ao reino de Deus. Então, saber sofrer. Nós temos que vergar muitas vezes diante de uma situação difícil que Deus nos dá. Mas saber que o que nós ganhamos dele? O que quer mostrar com isso? O que é essa dor que Deus quer dizer a mim? Suportar isso e saber que nós vamos vencer essa dor. Nada é por acaso. Será que um filhinho, ao ser levado no posto de saúde, levar aquela agulhada, ele vai olhar assim, mãe, por que isso? Essa agulha em mim? Dá aquela picada, olha para a mãe assim. Sabe? E eu fiz assim, sabe? A outra pessoa levou, né? Daí quando a gente começou a chorar, eu cheguei e abracei meu filho. Foi até de bonzinho, mas não quis levar o filho para não ficar bravo comigo. Mas o que acontece? Aquele filho fica revoltado com a mãe. Mas aquela vacina, aquela injeção, vai impedir muito mais. Vai impedir doenças. E muitas vezes o que Deus diz não, está trazendo um benefício muito grande para nós. Está trazendo crescimento espiritual. E ao entrarmos no plano espiritual, nós vamos ter mais luz. Vamos ver a outra parte. Então, a tríplice, né? Eu sempre digo, a doutrina espírita é isso. Se tirar uma delas, ela fica bamba. É a ciência, a religião e a filosofia. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala de forma direta e objetiva. Ele ergue o véu deixado propositadamente em alguns mistérios. Onde são apresentados os fatores espíritas, né? Isso tudo, ser humano, que nós, na verdade, muitas pessoas dizem, nós somos espírito, perispírito e espírito. Eu vi meu avô lá, meu desencarnado, fiquei com medo. Você viu o espírito do meu avô, você viu o perispírito dele. Porque toda vez que nós denegrimos o nosso corpo com drogas, com substâncias, um tiro na cabeça, além de ser o nosso corpo afetado, estará afetado o nosso perispírito. O André Luiz, aquele médico no nosso lar, que vocês viram o filme e leram o livro, ele, por usar alguns cigarros, umas bebidas, a situação dele estava deplorável aqui. Entrou no mundo espiritual, ficou 8 anos na cidade de Ubralinas. E lá foi resgatado. Então nós estamos no momento que Jesus dizia naquela passagem, se o olho for motivo de escândalo, arranca-o. Se a minha mão eu usei para roubar, não vou arrancar nessa vez. Eu vou desencarnar, eu vou dizer, puxa vida, Senhor, eu não consigo, dá vontade de roubar. Vou tirar minha mãozinha, aí não vou roubar. Eu sou muito fofoqueiro, minha palavra levou muita desgraça. Eu vou assim, mas nem sempre as pessoas que às vezes estão lá, situações de se arrastando ali, aquela pessoa fez um mal, porque está se arrastando, às vezes não. Às vezes era muito ativo, ele pediu para nascer sem andar, para ter a condição de ser mais calmo e ler mais livros. Nem sempre aquela pessoa que está sofrendo, ele está lapidando alguma coisa. Às vezes ele pediu para se aperfeiçoar em alguns pontos. Comunicação dos espíritos, né? Se um celular, isso aqui, modifica, mandar uma comunicação e vai lá e muda, por que um espírito que deixou o corpo e é uma energia e vai deixar de se comunicar com uma pessoa? Claro que se comunica. Um imã, se puxa ali, ele comunica, ele afasta, ele não afasta. Por que a pessoa vai ficar dormindo em algum lugar? Contrassenso. Reencarnação, nascemos, vivemos e morremos muitas vezes. Pluralidade dos mundos. Jesus mesmo disse, no universo há muitas regiões habitadas. Se nós dizermos hoje, esse telescópio que anda, o Hubble, né, que anda
navegando aí o universo, cada vez mais os cientistas estão dizendo que não é possível que não tenha vida em outro planeta. Uma das perguntas feitas por Chico Xavier, há uns 50 anos atrás, perguntaram: Chico, diz para nós, pergunta para os espíritos aí, quando que vão vir as comunicações diretas? Ah, irmãozinho, 100 anos depois do início do outro milênio. Então 2100, quem quiser ter uma comunicação, estejamos aqui, que teremos algumas comunicações, conforme nosso irmão Chico Xavier. E ele não se enganou, porque naquela época perguntaram, quando João de Deus fez a tentativa da transfusão do coração e não deu certo, ele disse: não, o coração vão trocar, vai pôr o coração das pessoas, vai trocar o coração do morto e vai passar no outro, perguntar para os espíritos, e muito mais, vai ter equipamentos de plástico, de ferro, que vai substituir. Deram risada Chico Xavier. E hoje não temos alguns equipamentos no nosso organismo, né, que substituem o natural. Chico Xavier dizendo isso lá atrás. Vamos para frente. Então, o aspecto moral, né? Jesus é o modelo perfeito. Nas 625 perguntas, qual o modelo que Deus deixou para nós? Vive Jesus. A resposta mais curta que está no livro dos Espíritos. Virtude mais importante é a caridade e a humildade. Os vícios, o que degrada a humanidade, o egoísmo e o orgulho. Justiça. Seremos perdoados à medida que perdoarmos nossos devedores. Quando nós vemos que na Terra nós temos mais ou menos um roteiro, né? Como eu tinha agora de vir para cá. Se eu fosse para Mafra, eu tenho que refazer todo esse roteiro. Nós temos aqui mais ou menos um script, o que nós temos que fazer nessa vida. Pouquíssimo. Dizem que de 3, 1 cumpre os compromissos aqui, 2 só veio fazer peso aqui na Terra. E alguns voltam mais endividados ainda. Então vejo bem o quanto que nós estamos reprovando. Nós estamos numa escola de 1000, está passando a base de 250, 750 repetido de ano. Então vamos tentar melhorar, né, cara? E se vocês vieram aqui, tiveram a boa vontade de sair do comodismo de casa, do conforto do lar, e vieram aqui, com certeza já estão dando o primeiro passo. Então, os bem-aventurados, os aflitos, porque deles serão consolados. Mas como os considerarmos felizes por sofrer, se não soubermos sofrer? O Espiritismo mostra a causa das existências anteriores, é a destinação do homem, da terra, onde o homem expia seu passado, mostra o propósito do sofrimento como crises salutares que conduzem à cura e como uma depuração que assegura a felicidade das existências futuras. Caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade, para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Então, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas queridos, encontram a consolação na fé do futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Então nós temos que ter a certeza, pessoal, que nós não estamos aqui, como dizem um amigo meu, um turismo tour, né? Transtour, né, que ele diz. Não, é reencarnar tour, né, que ele fala assim. Nós estamos aqui, muitas vezes, somos escravos do ontem. O que é escravo do ontem? É colocar em posições na nossa vida que nós, muitas vezes, fizemos coisinha feia lá atrás. Nós somos senhores do amanhã. O que é senhores do amanhã? Vamos começar a plantar coisas boas. Vamos começar a nos melhorarmos. Vamos fazer coisas boas, né? Nós temos o exemplo de Maria, né? Quando o anjo, o Espírito de luz, Gabriel, veio a ela, disse: faça de mim a vossa vontade, vossa serva, né? E aquela Maria, muitas vezes, teve aquele período onde Jesus nasceu, e Jesus novinho, andando, com 10, 12 anos, e ao encontro com Isabel, sua prima, Maria dizia assim: puxa, estou preocupada com Jesus. Por que, Maria?
Um jovem tão maravilhoso. É que ele anda por aí. Dia atrás eu vi ele lá falando com os marginais, ele anda falando, dando explicação, falando de Deus. Eu vi ele com um marginal. O que ele estava falando com o marginal? Ele estava explicando as coisas de Deus, tudo mais. E muito perigoso. E aquele homem escutava, sereno, as palavras do meu filho. Com 12, 13 anos. Com 12 anos ele foi na sinagoga. E lá, ele estava explicando para os doutores da lei. E aquele jovem disse à mãe: mãe, eu vou tentar implantar o reino de Deus nos corações dos homens. A implantação do reino de Deus é obra divina, que tem que ser construída por coração de cada um de vocês. E aquela mãe ficou aflita, vendo aquele filho pregar. Muitos cegos viram, coxos começaram a andar, e Jesus pregava, até que num dia ele foi preso. A mãe saiu correndo, viu à distância aquele filho ser conduzido em julgamento. E ela pegou umas mulheres: vamos lá, defender meu filho e tudo mais. Na hora que Pilatos diz Barrabás ou Jesus, aquelas mulheres tentaram gritar, foi abafado. Gritaram Barrabás, Barrabás, Barrabás. E aquela mãe dizia assim: meu Deus, cadê aqueles que lhe curaram? Cadê aqueles para defender? Jesus conduzido ao Calvário. Aquela mãe aflita, vendo o sofrimento daquele filhinho. Doloroso, a dor. Mas ela dizia e pensava: tudo tem um porquê na vida. Tudo tem algo que Deus quer nos mostrar. Ali naquela dor, vendo aquele filho em sofrimento absoluto naqueles momentos ali, olha para aquela mãe e diz: mãe, olha seu filho. Indica João. E olha para João: João, olha sua mãe. Dando a incumbência de João conduzir aquela senhora para até o final da vida, porque não tinha aposentadoria, não tinha todo o desconforto que temos hoje. E tinha que alguém dar assistência àquela senhora. E ela foi morar, após toda a passagem de Jesus, as dores, foi morar próximo a Efésios. E lá, uma casinha paupérrima, recebia as pessoas o dia inteiro, sofredores, doentes, acalentava, limpava algumas feridas. E passava o dia falando de Jesus, do seu ensinamento, as pessoas ficavam maravilhosas. Estava finando a tarde. Estava terminando a tarde. Já não tinha ninguém. Chegou um senhor. Uma pessoa de túnica, bem em estado deplorável. Senta, meu irmãozinho. E ela começou a ensinar o ensinamento de Jesus. E aquele irmão começou a falar da boa nova e tudo mais. E Maria olhou: quem que é essa? Quem é essa voz? Parece que é tão conhecida. Quando aquele homem levanta, era Jesus em luz. Meu filho! Ali ela desmaia com emoção. Fica por 3 dias em estado de coma. E quando está ali próximo, ela olha no horizonte uma luz, uma estrela, se aproximando-se, cada vez crescendo mais. Cresce ao lado dela, aquela luz se transforma em Jesus. Ela olha, se levanta, vê as vestimentas espirituais, carnais da última encarnação. E Jesus diz: vem, minha Maria, vem trabalhar na espiritualidade para o nosso Pai maior. E de braços abertos, Jesus recebe a Maria e vão para os planos superiores. E hoje Maria é um dos braços direitos, Espírito de luz, que sempre está nos ajudando. Aonde quer que seja uma oração, lá ela está nos atendendo. E que nós possamos entender que as dores que muitas vezes assolam nosso caminho, as desilusões que surgem na nossa vida, tudo é aprendizado. Nós estamos aqui eternos, nós somos milenários, temos uma eternidade para melhorar. Não vamos cair em reclamação. Chico Xavier, tremendo, doente, ele queria ir no centro, ele queria trabalhar.
Então muitas vezes nós vivemos queixando o tempo, queixando uma dorzinha ali, dorzinha lá. Não que devemos se acomodar, mas vamos lutar. Vamos dizer assim, meu Deus, está pesada a minha cruz, mas Deus não vai pôr uma cruz tão forte no meu ombro. Eu vou suportar. E podem notar em vocês, cada um de vocês, aquele sofrimento ruim, drástico, aquela perda, aquele amigo, aquelas dores. Se não tiver alguém ali para... Você olha para trás assim, meu Deus, como que eu suportei passar tudo aquilo ali que eu passei? Porque Deus, Ele está nos ajudar. A espiritualidade está em nos ajudar. Nós muitas vezes que cerramos nossos ouvidos, nossos olhos. Que saiamos aqui na certeza de que essa doutrina consola e conforta. Mas quando nós saímos daquela porta ali, cabe a nós trabalhar. Cabe a nós fazer a nossa parte, fazer a diferença. Ser melhor filho, ser melhor pai, ser melhor empregado, ser melhor cidadão, tentar se empenhar, ser melhor vozinha, ser um bom espírita. Porque o verdadeiro espírita não é aquele que mais evolui, é aquele que luta para se transformar, aquele que dia por dia fazemos como Santo Agostinho, vamos passar uma revista nas nossas ações. O que eu posso melhorar amanhã? E vamos melhorar. Que Jesus abençoe a todos, com muita luz, que nossa Mãe Maria voa com toda a luz a todos um de vocês. Obrigado pela oportunidade.